Hoje aqui no Quad a gente tem o grande prazer de receber a Clarissa Lins. Ela é sócia fundadora da Catavento Consultoria, fundada em 2013, e é Senior Fellow do SEBRE para o Núcleo de Energia. A Clarissa ela é presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, IBP, onde também ocupou a posição de diretora executiva de 2016 a 2019. Ainda ela é membro do Comitê de Sustentabilidade da Suzano. Então, Clarissa, muito obrigado por poder compartilhar aqui a sua experiência e o seu saber conosco. Eu que agradeço o convite, Flávio. Obrigada. Então, vamos lá, Clarissa. Aqui no Quad, muitas vezes a gente fala de alguns termos que, para quem trabalha com energia, quem está mais acostumado a lidar com questões ambientais, são muito claras ou muito lugar comum, mas algumas não são tantas assim. Uma das mais clássicas é a ideia de transição energética. A gente fala de transição energética aqui na Europa, transição energética no Brasil também. De forma bem simples, como é que você definiria o que é transição energética? Flávio, obrigada por essa pergunta inicial. Acho que de forma bem simples, transição energética significa a gente migrar a priorização das fontes energéticas que nos abastecem, né? Que compõem a nossa matriz de energia primária. Então, a gente está abrindo o mundo, né? Está abrindo espaço para que esse mix lentamente deixe de contar tanto com fontes mais emissoras, como o carvão, por exemplo, e passe a contar mais com fontes renováveis, como o solar e eólica. Então, é basicamente uma migração de fontes, hoje muito impulsionada pela busca de fontes menos emissoras em gases de efeito estufa. É isso que acontece, levando em conta que nosso bolo de energia, né, a nossa demanda primária de energia está crescendo à medida que o mundo tem mais gente e à medida que a renda média global cresce. Portanto, mais gente tem acesso aí à energia. E qual que é a facilidade ou dificuldade, Clarissa, de fazer essa transição energética? A gente fala muito dos impactos ambientais que as formas tradicionais de energia têm, em especial, né, os relacionados aos hidrocarbonetos, carvão, gás natural e principalmente petróleo e carvão, né, são os dois maiores poluidores, mas é a tradição que a gente já tem há muito tempo. Qual que é a dificuldade da gente fazer essa transição num mundo em que a gente já conta com bastante tecnologia, mas que ainda parece que existe uma certa lentidão na adoção dessas tecnologias de maneira massiva? Como que você analisa esse tipo de fenômeno? Olha, aqui tem vários aspectos a serem levados em conta, Flávio. O primeiro deles é o nosso ponto de partida, né? O mundo hoje depende mais de 80%, 81% de fontes fósseis para consumir energia. Então, isso é uma dependência muito significativa e, como você mesmo já ressaltou, em grande parte calcada no consumo de carvão, e em seguida de petróleo e gás natural. São as três principais fontes fósseis a compor a nossa matriz energética global. O que significa que eu tenho emprego, renda, investimentos, empresas competitivas nisso, e eu preciso migrar, né, de uma maneira que faça sentido ambiental e social para fontes menos emissoras, ao mesmo tempo em que eu também desenvolvo tecnologias que descarbonize as minhas fontes emissoras. Então, na verdade, eu tenho um grande jogral de oportunidades de investimento, de oportunidade de diversificação, que tem que ser feito de uma maneira economicamente viável, ambientalmente responsável e socialmente justa. Então, basicamente, a dificuldade é que nem sempre a rota, né, da transição será a mesma em todos os países do mundo. E o que muitas vezes a gente vê é justamente alguns pensando que há apenas uma forma de fazer, uma única rota tecnológica vencedora, e não há. Eu acho que essa é a beleza da indústria de energia. Eu tenho diversas fontes, se eu pegar o Brasil, por exemplo. O Brasil já é bem diferente disso, porque a nossa matriz energética já é 46% renovável, e a gente é competitivo em todas as fontes energéticas praticamente, tanto as fósseis quanto as renováveis. E a gente tem espaço para investir em todas. Mas eu vou deixar o capítulo do Brasil, eu imagino que depois você vai querer tocar um pouquinho mais,
E eu acho que o grande segredo aqui, Flávio, é justamente a gente dosar bem os recursos que serão alocados para a inovação. Tecnologias existem sim, você tem razão, mas nem todas já são economicamente viáveis. Então, recentemente, tem um estudo da Agência Internacional de Energia que mostra que as tecnologias que, de fato, levaram à descarbonização da economia encontram-se, em grande parte, ainda em estágio inicial e, portanto, ainda requerem anos de investimento para que possam ganhar escala e viabilidade econômica. E o que a gente tem que fazer é estimular que essas novas tecnologias, de fato, ganhem essa escala e essa viabilidade econômica e saber lidar com os impactos das fontes nas quais a gente depende hoje para o nosso nível de bem-estar. Então, é uma equação onde eu tenho que fazer essa transição sem fazer nenhuma região, nenhum país correr risco de desabastecimento, né, onde eu mantenho a segurança energética, mas onde eu claramente tenho o desafio de lidar com as emissões. Tem um dado adicional só que eu gostaria de pontuar: por que a indústria de energia está sempre no centro das discussões de mudanças climáticas? Porque hoje 74% das emissões de gases de efeito estufa advém da forma como a gente produz e consome energia. Então, por isso é que o setor energético está tão umbilicalmente ligado à discussão de clima. Há países ou regiões que vão caminhar mais diretamente para a eletrificação. A gente sabe que há indústrias que são difíceis de caminhar para a eletrificação porque requerem densidade energética, o que a gente chama de indústrias energointensivas, como a indústria de siderurgia, de cimento, a de transporte de longo curso, e para essas o que a gente precisa são de rotas tecnológicas que ainda não são maduras, como a do hidrogênio, por exemplo. Clarissa, prazer falar contigo. Minha pergunta é exatamente relacionada com o cenário energético brasileiro contemporâneo, tanto nas questões da sua matriz energética, como também as questões de possibilidades para o futuro. Em primeiro lugar, como você já mencionou, a matriz brasileira ela é relativamente sustentável, se comparada às potências industriais do norte, por exemplo. Todavia, em termos socioeconômicos, o Brasil está muito aquém desses países desenvolvidos. Neste contexto, você acredita que o Brasil precisa se preocupar tanto com a transição energética como os países europeus? Se sim, por quê? E ainda, como efetuar essa transição energética sem comprometer o desenvolvimento do país? Túlio, prazer também. Obrigada aí pela sua pergunta e pela oportunidade de conversar aqui com vocês. O que eu entendo, Túlio, é que todas as matrizes energéticas globais estão em transformação. E isso não é novo, né? Isso é algo que eu gostaria de mencionar. Eu dei aula ano passado no MBE que a PUC aqui do Rio tem em parceria até com o IBP, e dei 4 aulas e o foco da minha aula é justamente energia, meio ambiente e sociedade. E eu começo mostrando, né, que a indústria de energia está absolutamente acostumada a transições energéticas, né? Desde que o homem descobriu o fogo, né, e depois baseou-se, né, começou a diversificar suas fontes energéticas para a lenha, né, passando também por fontes hídricas, né, passando também depois para biomassa, justamente quando tinha lenha, para chegar ao carvão e do carvão ao petróleo, são anos, são séculos onde o homem se habitua a desenvolver novas fontes energéticas, normalmente em busca de maior produtividade, maior densidade energética, até para liberar o seu tempo para desempenhar outras funções. E aí, da industrialização para cá, é que a gente, de fato, tem aí um boom do nosso consumo de combustíveis fósseis. O Brasil, como você já bem colocou, Túlio, tem, digamos assim, uma situação muito privilegiada quando se olha para a matriz energética. A matriz energética do Brasil hoje, aí os números que eu vou dar são os números da Agência Internacional de Energia, que são, às vezes, ligeiramente diferentes do nosso balanço energético nacional,
mostram que o Brasil tem hoje já 46% da sua matriz renovável, comparado com 14% apenas globalmente. Então, a gente está onde inúmeros países gostariam de estar daqui a 20, 30 anos. Por outro lado, a gente sabe que quando a gente olha para frente, há de se esperar um crescimento mais do que proporcional das fontes renováveis, e aí a gente está olhando sobretudo para a solar e eólica, que devem responder por 65% do aumento esperado até o final da década, e do gás natural. E a gente ainda tem o nosso petróleo do pré-sal, sobretudo, extremamente competitivo e tendo condições de acidez, ele é um petróleo doce, que atendem plenamente as refinarias asiáticas, por exemplo, e esse nosso petróleo também atende às especificações da International Maritime Organization de enxofre, de bunker de baixo teor de enxofre. Então, a gente está bem posicionado para desenvolver o nosso petróleo. A gente precisa de ainda melhoria institucional para fazer, né, o nosso mercado de gás de fato alavancar, destravar investimento. A gente tem uma base solar e eólica em franco crescimento. A gente tem uma estrutura hidrelétrica muito bem estabelecida e a gente tem um biomassa que é um grande diferencial e fonte de competitividade brasileira. Então, de fato, a indústria energética brasileira tem todos os ativos na mão para poder se apropriar de uma maneira adequada dessa transição energética em curso no mundo, mas também no Brasil. Então, a gente não tem por que ficar fora disso, a gente tem que desenvolver todas as nossas fontes energéticas de uma maneira responsável, inclusive olhando para os seus impactos socioambientais. Então, não vejo dicotomia nenhuma entre desenvolver todas as nossas fontes energéticas e desenvolver-se economicamente. Pelo contrário, né, eu acho que o aumento da renda média brasileira, da renda per capita, favorece o desenvolvimento de várias fontes energéticas. No caso das nossas fontes fósseis, olhando aí sobretudo para óleo e para gás natural, o que a gente tem que fazer é saber desenvolver conseguindo lidar com o impacto do uso, né, da queima de combustível fóssil nas suas emissões. Todas as operadoras que aqui se encontram no Brasil têm metas assumidas de descarbonização. A Petrobras acaba de anunciar o seu plano estratégico ontem, né, também reassumindo metas de redução de emissões absolutas, então mesmo aumentando a produção, a principal operadora do país, né, que ainda responde aí por 75% da produção, vai reduzir em 25% as emissões até 2030. E o que a gente está vendo, então, são empresas absolutamente comprometidas em prover energia, sabendo lidar, né, com o impacto nas emissões e assumindo o compromisso de redução de emissões. Aqui eu queria fazer só um adendo, e por que a nossa área de energia pode crescer? Porque a meta do Brasil no Acordo de Paris é o que a gente chama uma meta economy-wide, uma meta que se aplica para todos os setores da economia. Portanto, teoricamente, tem que contribuir com o outro na busca aí de redução de emissões. E quando eu olho o perfil das emissões brasileiras, a gente vai ver que 44% das nossas emissões vem do uso da terra, leia-se desmatamento em grande parte ilegal, e 28% vem da agropecuária, e apenas 19% vem do uso de energia. Esse 19% no Brasil se compara com 74% lá fora. Então, claramente, o Brasil, do ponto de vista de emissões oriundas do uso de energia, não tem o mesmo desafio que outros países, o que não nos permite sermos irresponsáveis. E, aliás, a indústria não é irresponsável. A indústria toda, eu reforço esse ponto que ele é fundamental, entende que a gente tem uma janela de oportunidade a ser aproveitada, não abrindo mão de assumir metas de redução de emissões e de redução de intensidade de emissões também. Então, acho que o nosso panorama, Túlio, talvez pelo fato da gente não ter uma matriz tão baseada em carvão, né? O carvão tem uma participação muito pouco relevante no Brasil e, de fato, a gente já tem uma base renovável muito importante. Eu acho que ajuda o Brasil a ter um papel absolutamente diferenciado no contexto energético global.
Clarissa, pegando esse gancho do panorama global, eu fico pensando às vezes em como que é complicado harmonizar políticas de vários países, se a gente pensar na transição energética como necessária para mitigar determinados problemas ambientais de maneira concertada, né? Que isso deveria ser um esforço internacional, um esforço multilateral. Então, você tem países com políticas públicas específicas para a transição energética e, enfim, como você bem falou, né, já começa com matrizes energéticas diferentes. Então, são dois pontos aqui que eu acho interessante que a gente talvez mencione. Eu queria saber um pouco o que você pensa disso. Por um lado, a questão dos atores estatais. Como que esses atores internacionais agem de maneira distinta, em especial os grandes produtores de energia? Você vê uma diferença muito grande na maneira como eles estrategizam as suas transições energéticas? Primeiro ponto. E segundo ponto, qual que é o papel desses investidores em um nível um pouco mais micro para que isso venha de fato a acontecer, para que de fato a gente consiga ter uma transição energética não somente local ou localizada, mas talvez harmonicamente globalizada também. Aqui eu acho que tem diferentes atores atuando justamente em diferentes contextos, né? Eu acho que em âmbito global, para tentar harmonizar, você tem sempre as grandes conferências das partes, né? As COPs, que são aí ordenadas sob a égide das Nações Unidas. Elas têm o papel justamente de levar em conta as diferenças de cada país, de cada região, e apontar para as necessidades de financiamento, apontar para quem justamente espera-se que dê a sua contribuição maior, e isso tem um valor muito, muito grande quando justamente eu olho para o planeta, né, como um todo. Então, eu acho que isso tem um peso institucional e tem um papel nesse nosso mundo globalizado claramente dado pelo peso, né, das instituições multilaterais. Essas instituições são muito importantes e essas reuniões anuais são fundamentais justamente para dizer nós, como humanidade, e o que o Acordo de Paris aponta e os diversos compromissos que foram por países mostram que a gente precisa, né, chegar aí à neutralidade de carbono até 2050. Alguns países e regiões abraçaram essa meta porque muitas vezes têm mais recursos, porque já desenvolveram mais tecnologias e porque a sociedade cobra muito. Por exemplo, a Europa. Né? A Europa claramente, né, ainda mais na pandemia, redobra sua aposta na descarbonização, aposta na rota tecnológica do hidrogênio, aloca recursos que ela vai poder cobrar dos seus cidadãos. Então, essa rota está dada. A China veio em setembro e anunciou, né, o seu objetivo de neutralidade de emissões até 2060, com pico de emissão antes de 2030. Portanto, ele antecipa a meta que ele tinha anunciado para o Acordo de Paris. Essa é uma sinalização fundamental, dado que a China é hoje o principal emissor do mundo. E, por fim, com a eleição do Biden, a gente também espera que os Estados Unidos retomem a rota climática, anunciem a sua meta de neutralidade de emissões, já anunciou, né, a volta ao Acordo de Paris, já anunciou a possível alocação de 2 trilhões de dólares para rotas tecnológicas menos emissoras de carbono. Então, o que a gente vê, Flávio, por um lado, é uma pressão de várias regiões em termos de políticas públicas avançando com esse sinal. Isso é fundamental porque isso te ajuda a harmonizar o ambiente institucional no qual os negócios são desenvolvidos. Aí vamos para os negócios. Bom, então, além das políticas públicas globais, onde a gente vê que tem vários países ou regiões, né, apontando para políticas climáticas mais exigentes, mais restritivas, a gente também observa de uma maneira crescente investidores com interesse pelo tema. Então, hoje tem, né, as 3 letrinhas ESG, para Environmental, Social and Governance, sendo, digamos assim, uma bandeira levantada por investidores que querem, pelo menos, entender melhor quais os impactos, por exemplo, de riscos climáticos sobre as carteiras que eles têm, então, sobre as ações. E o que a gente tem percebido,
tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, são alocações crescentes de recursos que respondem a critérios ESG. Então, só para dar um número, por exemplo, no terceiro trimestre de 2020, 40% do volume captado pelos fundos na Europa foram para fundos com critério ESG. A gente está falando aí de cerca de 63 bilhões de dólares. Se a gente olhar para o volume total alocado, que leva em conta critérios ESG no mundo, a gente já tem, pela primeira vez no mundo, $1 trilhão alocados sob este label ESG. E você vê, de uma forma emblemática, alguns investidores âncora, a BlackRock, por exemplo, que é o maior fundo de private equity do mundo, que tem, né, fundos ativos e passivos, e os ativos é onde ela pode, de fato, atuar junto às empresas investidas. E nessa última season, né, que é a última janela de Assembleias Gerais que aconteceu no Hemisfério Norte, por exemplo, ela já se posicionou sobre a questão do clima contra as posições, né, dos executivos em 53 empresas e colocou 244 em observação. O que significa isso na prática? Significa que ela é investidora, ela é acionista daquela empresa, ela diz, olha, eu não estou satisfeita com a forma como você está sendo transparente com relação aos impactos das mudanças climáticas no seu negócio, no seu portfólio, na sua rentabilidade, na sua alocação de recursos, e eu gostaria de ter mais e melhores informações a respeito. Quando a gente olha para outra dimensão do mercado de capitais, esse é o mercado de equity, né, de onde os acionistas se pronunciam, a gente também tem o mercado de dívida, que são quando, né, grandes casas alocam recursos para financiar a expansão das empresas. E aqui também o que a gente observa ao longo desses 3 trimestres aí de 2020 é uma emissão recorde de títulos sustentáveis, ou seja, títulos que são emitidos atrelando alguma meta, ou de redução de emissão, ou de alocação de recursos para projetos em energia renovável, e esse montante de emissão já foi de 200 bilhões de dólares entre janeiro e outubro desse ano, mais 12% superior ao montante do mesmo período de 2019. Então, acho que esses dados ilustram bem, Flávio, que investidores também têm uma inquietação maior, querem entender melhor. Esse movimento também chega no Brasil, né? A Catavento, que é, como você falou, uma boutique de consultoria que está aí no mercado há 7 anos e meio, nunca foi tão procurada por fundos de investimento para saber entender como incorporar esses critérios em suas práticas de avaliação. Então, eu não tenho sombra de dúvida que isso é um motor fundamental para fazer essa agenda avançar. Bom, Clarissa, eu gostaria de voltar um pouco na discussão relacionada à energia no Brasil. Como você bem colocou, as questões energéticas elas são multifacetadas, não há de fato essa dicotomia entre tipos de energia, elas coexistem. Sendo assim, gostaria de saber qual que é o papel do setor do petróleo e gás no contexto da transição energética. Como podemos enxergar a Petrobras no Brasil hoje? Se ela seria uma espécie de motor para o desenvolvimento, como foi propagandeado nas últimas décadas, ou uma empresa confinada ao passado, dos combustíveis fósseis, fornecedora de matéria-prima? Olha, Túlio, eu vou te responder não falando de uma única empresa, porque acho que não é meu papel, não cabe aqui, mas falando um pouco mais do setor, né? Eu vejo a indústria de óleo e gás como absolutamente fundamental e cumprindo um papel-chave nessa transição energética de fornecer energia de uma maneira responsável para a sociedade brasileira e sendo, sim, uma alavanca de crescimento. E aí eu vou te dizer por quê. Eu vou voltar talvez a alguns dos argumentos que eu já esbocei no início, né? Primeiro, eu acho que o nosso petróleo tem características próprias que nos posicionam muito bem numa escala de competitividade, de custos. Então, quando a gente está falando aí de um barril de Brent médio em 2020 na casa dos 40, 42 dólares por barril, a gente vê que o petróleo brasileiro, do pré-sal sobretudo, ele é competitivo economicamente, o que significa que ele atrai, né, cerca
de 10 a 15 bilhões de dólares de investimento ano. Então, no ano de crise, essa ainda é uma indústria que investe, vamos lá, 10 a 12 bi de dólar ano, né? Um câmbio de 5, dá 50 a 60 bilhões de reais, o que não é desprezível, que emprega, que investe em pesquisa e desenvolvimento, uma parcela significativa, né, da sua receita, que gera arrecadação tributária e que promove o desenvolvimento onde ela está. Isso é o bastante, e isso pode ser, eu diria, aprimorado sempre com as boas práticas ambientais às quais eu me referi e onde também a gente está muito bem posicionado. O carbono, até porque a nossa província do pré-sal ela é extremamente produtiva, a intensidade de emissões da província do pré-sal posiciona o petróleo brasileiro num dos menos carbono intensivos que tem dentre os leques. Então, se a gente olha para o futuro da energia, a gente sabe que o mundo ainda requer os atributos que o petróleo traz em termos de densidade energética. O Brasil está entre os melhores posicionados. Então, tem um estudo de uma consultoria chamada Restad que mostra que Brasil e Guiana, na próxima década, podem atrair mais de 30% dos investimentos em petróleo offshore. Então, acho que esse é um dado importante. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar para que o nosso ambiente institucional mantenha-se absolutamente competitivo, para que a gente não introduza jabuticabas, abacaxis, que tirem a competitividade das indústrias que estão aqui trabalhando de uma maneira responsável. Todas as principais empresas, as operadoras aqui instaladas, como eu falei, têm metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, o que significa que investirão em tecnologias para absorver esse carbono. E aqui eu vou te dar um exemplo, a Petrobras, aí, citando o exemplo da Petrobras, por exemplo, já tem uma técnica de captura, né, de CO2, reinjeção e armazenamento em reservatórios debaixo da água, que a posicionam bem no contexto global para essa tecnologia chamada de CCS, né, Carbon Capture and Storage, que é essencial para que a indústria de petróleo continue provendo, né, essa fonte energética tão rica, reduzindo as suas emissões. E se olhar para outra nossa fonte energética fóssil ainda, é o gás natural. O gás natural no Brasil, ele ocupa cerca de 12% da nossa matriz energética brasileira, e ele tem o potencial de ser uma fonte que substitua eventualmente outras fontes até mais emissoras em setores industriais intensivos em energia. E o que a gente precisa para isso é de um ambiente, de um arcabouço institucional seguro, claro, que é o proposto pela legislação em análise no Senado Federal, a chamada nova lei do gás. Então, eu acredito piamente, Túlio, que a indústria de óleo e gás brasileira tem uma contribuição muito importante na transição energética, que é de continuar investindo maciçamente para que a sociedade brasileira se beneficie desses investimentos, inclusive em tecnologias de descarbonização. E isso vai nos ajudar a ver uma série de outras empresas também se desenvolvendo à luz dessas inovações tecnológicas, mas também do crescimento das renováveis, que é inexorável e é muito saudável. E o que o Brasil proporciona, com o tamanho e com a competitividade que ela tem, é justamente a possibilidade de crescimento competitivo e sustentável dessas diversas fontes energéticas. E eu acho que todas as empresas estão muito atentas a essas demandas da sociedade e, de novo, a indústria de óleo e gás está ciente do seu desafio e da necessidade de descarbonização e, assim, ela comprou esse desafio. Aloca recurso, compromete-se com metas e vai entregar essas metas. Isso é bom entender, então, para a gente já passar para o encerramento, como que você enxerga, desde um ponto de vista positivo, eu percebi que você consegue ver como é que existe uma ligação entre as metas estabelecidas, talvez por uma sociedade civil que durante muitas décadas discutiu o que era melhor para uma transição energética ou a adoção de modais com menos impacto de emissões de gases do efeito estufa ou menores pegadas de carbono. Se a gente está pensando nessas vantagens que o Brasil tradicionalmente já tem
que podem dar justamente uma alavancagem para essa transição energética ser mais bem sucedida, que falar um pouco desses desafios que a gente enfrenta. Então, o Brasil está tendo uma retomada, um recrudescimento, por exemplo, de problemas ambientais tradicionais, como desmatamento, né? Talvez somos sendo um dos mais graves nesses anos de 2019 e 2020. Mas se a gente pegar um contexto ambiental, socioambiental, de certa maneira frágil, como a gente tem vivido nesses últimos 2 anos, como é que você analisa esses desafios e a possibilidade de superar esses desafios, não somente para uma melhor resolução dos nossos problemas socioambientais, mas também para uma transição energética bem-sucedida? Olha, a manutenção da floresta em pé e a valorização da floresta em pé, ela é chave para essa trajetória para a indústria de energia. Quer dizer, a gente tem, né, como país, um orçamento de carbono que vai ser preenchido justamente com o desenvolvimento de todas as nossas fontes energéticas e, por isso, é absolutamente essencial que a nossa base florestal seja preservada para justamente ser um dos contrapontos, né, o que a indústria, várias empresas da indústria já apontam, seja um dos contrapontos por meio da absorção de carbono na adoção do que a gente chama de soluções baseadas na natureza. Então, do ponto de vista de modelagem climática e de modelagem econômica, né, vários professores da COP já demonstraram que essa equação ela é benéfica para o Brasil. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A gente consegue desenvolver todas as nossas fontes energéticas, manter-se compliant, né, consistente com as metas do Acordo de Paris, desde que a gente consiga reduzir as nossas emissões oriundas do desmatamento ilegal. Então, é como se a gente tivesse de mãos dadas, né, a indústria de energia com a indústria de base florestal, a indústria de proteção e conservação das florestas, porque a gente precisa que as florestas continuem absorvendo carbono para que a indústria de energia possa eventualmente emitir mais, ainda que respeite seus compromissos de descarbonização. Então, o que eu vejo que é absolutamente necessário e que é benéfico em termos de alocação de recursos para a sociedade brasileira é tornar a nossa legislação ambiental e florestal efetiva. O setor privado, né, teve ao longo desses últimos meses, né, várias demonstrações de que apoia o que a gente chama rule of law e o law enforcement no combate ao desmatamento ilegal. O desmatamento ilegal não gera a renda que se pretende, ele tem um ônus ambiental muito importante, e o setor privado, aí eu diria como um todo, né, já deu demonstrações claras de que o Brasil tem uma oportunidade ímpar de fazer valer a legislação em curso. O que significa a gente valorizar a floresta em pé, a gente ir para o desenvolvimento de mercados de carbono, que financiem essa floresta em pé, e aqui eu não estou falando apenas de mercados regulados, mas também de mercados voluntários. E o que eu acredito piamente é que quanto mais evidente for o valor dessa floresta em pé, melhor será a nossa trajetória, o nosso combate ao desmatamento, além, obviamente, da gente fazer valer a lei, né? A lei e o combate ao desmatamento ilegal tem que acontecer. Além disso, a gente tem mecanismo de mercado, como precificação de carbono, para poder, digamos assim, dar o sinal econômico necessário. E por isso que eu acho que o Brasil teria que desenvolver, de uma maneira proativa, mercados voluntários de carbono, inclusive para proteger a floresta e financiar o reflorestamento. Certo, então, Clarissa. Então, eu queria agradecer muito aqui por ter participado com a gente dessa conversa super informativa. É sempre muito importante para nós ter essa visão de uma grande especialista que não somente dá a noção maior do estado das coisas, mas também consegue fazer uma prospecção do que pode ser implementado se a gente tem uma meta aqui realista, mas também positiva, né? A gente fala realista sempre como se fosse algo pessimista ou algo que pode não dar certo, mas dá para ser realista e talvez positivo ao mesmo tempo. Mas isso parte justamente dessa avaliação que você fez aqui sobre quais as vantagens em especial que o Brasil tem para poder dar esse salto.
E eu queria, então, novamente agradecer aqui a sua participação. Obrigada, Flávia. Obrigado, Túlio. Tenham todos um ótimo restante de dia ou início de noite para aqueles que estão em outra parte do continente. Obrigada, viu? Nós que agradecemos. E lembrando aqui que para o Fiquem pessoal, vamos ficar todos bem, todos nos cuidando agora nesses momentos complexos de pandemia que cada país está vivendo, né? Mas é sempre bom a gente manter a discussão viva. Lembrando, então, o pessoal também que está assistindo a gente, que mais materiais sobre esses temas que foram abordados, vocês podem encontrar nos links aqui abaixo. E qualquer sugestão, qualquer dúvida, qualquer crítica, é só mandar um e-mail para nós em contato@quadpodcast.org, que a gente sempre vai estar atento. No mais, pessoal, cuidem-se, fiquem bem e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.